Estou com dívida, estou quebrado, não estou conseguindo pagar meus fornecedores. E agora, o que eu faço? Se você quer saber como é que você consegue sair dessas dívidas, fica aqui no canal até o final, né? Nesse vídeo aqui. Esse vídeo eu vou abordar exatamente isso. Como é que você, estando com dívida, como é que você pode pagar essa dívida e sair dela, tá? A primeira coisa que você tem que fazer, né? Quando você está com dívida, é ajudar aqui o canal, porque esse canal na verdade é nosso. E aí você então assina o canal, né? Você dá o seu joinha, o seu like, compartilha ele para o máximo de pessoas que você puder no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu YouTube, coloca o link lá, porque isso vai ajudar o canal a cada vez crescer mais. E a gente está com uma meta aqui, tá? Do canal chegar a 25 mil assinantes. Aí a gente conta com a sua ajuda. Depois, se você não gostar, dá o seu dislike aí. Agora, para você administrar a sua dívida, será que agora não tem mais jeito? Será que agora você quebrou mesmo? Será que você não consegue se levantar e dar o próximo passo? Será que você não consegue crescer mais por causa disso? Não, muito pelo contrário. A primeira coisa que você tem que entender é qual é o tipo de dívida que você tem. Qual é o seu problema, né? Será que a sua dívida é uma dívida que ainda não foi pro nome sujo, né? Será que não foi para o SPC e para o Serasa? Então, essa é a primeira identificação que você tem que fazer, tá? Qual é o tipo de dívida? Eu vou falar de duas, tá? A primeira é aquela que o seu nome ainda não está sujo. E depois eu vou explicar como é que você tem que fazer caso o seu nome esteja sujo, tá? E aí a gente vai calcular aqui em cima de um número redondo, que eu sempre gosto de trabalhar com número redondo, tá? E vamos chamar assim, esse cálculo serve para uma loja que fatura 1 milhão, serve para uma loja que fatura 400 mil, serve para uma loja que fatura 10 mil. Por quê? Eu vou fazer um cálculo em cima de 100 mil reais, tá? Se você fatura 100 mil reais na sua loja, 1 milhão, 10 mil, 400, 500, esses cálculos vão servir para qualquer loja, porque é um número redondo, 100 mil. Se você fatura 100 mil e a média, né, da sua margem é 30%, né, o que acontece? Você está faturando aí, né, 30 mil reais, vamos chamar assim, que você está tirando do seu negócio. E aí me fizeram uma pergunta, eu pego esses 30% e renegocio? Impossível. Por quê? Porque, na verdade, quando você tem, né, 30% de markup, vamos chamar assim, né, e você tem tira 30 mil reais da sua loja, exatamente para que essa conta fique redonda, o que ocorre? Você vai ter que usar esses 30 mil reais, esses 30%, exatamente em cima de quê? Para pagar o seu funcionário, para pagar a sua luz, para pagar a sua publicidade, para pagar o seu carro de som, para poder pagar, né? Você tem que ter um salário para pagar as suas despesas também. E aí, normalmente, é o que eu sempre explico. Se você tem um markup de 30, né? O ideal é que você tivesse 42, tá? É que você tenha exatamente o quê? Que você tenha, vamos chamar assim, né? Uma retirada de 5% em cima desses 100 mil. Então você teria aí 5 mil reais de lucro para botar no bolso, para você fazer o que você quiser. Eu não recomendo você gastar esse dinheiro. A gente está falando aqui de dívida. E aí, o que você tem que fazer para continuar a crescer? Se você não está conseguindo pagar suas dívidas, é porque você está pagando numa loja que fatura 100 mil, mais de 5 mil reais para o banco de dívidas. E aí não está sobrando lucro.
E aí o cálculo é esse: se fatura 100 mil, você nunca pode ter uma parcela superior a 5 mil. E se você tiver essa parcela em 5 mil, você está numa faixa muito perigosa, porque o seu faturamento pode cair um mês e pode subir no outro, e pode cair 2 meses. E aí como é que você vai fazer? Da onde é que você vai tirar? E aí é por isso que muitas pessoas quebram. Eles, para pagarem essa dívida, o que eles fazem? Eles pegam e tiram daqueles, vamos chamar assim, né, os 25%, que é para pagar as despesas da sua empresa, do seu mercado. E aí, por que às vezes as pessoas fazem dívida? Vamos supor, eu tenho um cliente aqui que vamos supor que ele faturasse 100 mil, ele fatura 1 milhão, mas vamos supor que ele faturasse 100 mil. E o que ele fez? Ele queria comprar, ele queria construir, ampliar e criar uma área nova no mercado dele. E aí ele pegou, vamos supor, um empréstimo Y no banco para comprar essas coisas. Nada de errado com isso. Só que se ele, né, na loja dele, ele vende 100 mil e aí ele tem que pagar, né, um empréstimo, qual seria o máximo desse empréstimo? Ele não fez as contas, ele não sabia disso, ele não conversou comigo, e aí ele construiu, ele estava tendo lucro, o mercado crescendo pra caramba, exatamente dentro desse markup, 30%. E aí o que ele fez? Ele tirava 5 mil de lucro para botar no bolso, que representa exatamente esses 5%, que é o que normalmente sobra. E aí ele fez uma dívida maior, ele fez uma dívida de 6 mil reais. E aí o que aconteceu? Em vez dele começar, em vez dele conseguir pagar essa ampliação, ele acreditou que o faturamento iria crescer de imediato e não aconteceu. E aí foi um erro. E aí ele começou a pagar 6 mil. O que ele começou a fazer? Ele começou a tirar 1.000 a 2.000 reais dos funcionários, de pagar fornecedores. E aí que acontece o grande problema, a dívida. E para você conseguir pagar essa dívida, o que você tem que entender é que você tem que, então, o que eu sugeri, né? Já que ele estava pagando esse valor aí de 7 mil reais, de 6 mil reais, que ele fosse renegociar. Porque se você vende 100 mil e tem um lucro de 5 mil para colocar no bolso, novamente vou bem frisar isso, no máximo você tem que ter uma dívida de R$ 2.500. Por que, Roberto? Se eu posso pegar esses 5 mil e botar no bolso? Porque às vezes dá uma dor de barriga. Você precisa desse lucro para continuar a crescer. Imagina que você tem um mix. Imagine que estoure algum problema na sua loja, queime o seu freezer, né? Imagine que alguma coisa aconteça. Então você tem que ter uma reserva, um capital de giro. De onde é que você tira? Desse lucro. E aí a sugestão que eu dei é o seguinte: existem bancos, isso se você não tiver com o nome sujo, existem bancos que negociam dívidas de outro. Então ele tinha uma dívida na Caixa, e aí ele foi lá no Banco do Brasil e falou assim: olha, eu quero renegociar essa minha dívida. E aí ele estava com a parcela lá em 36 meses, e aí ele foi para o Banco do Brasil e renegociou essa dívida, o dobro dela, e aí passou a pagar somente R$ 2.500, vamos supor assim, no Banco do Brasil. E dobrou o prazo de pagamento para 72 meses. Em vez de ser 36, 72. Com isso, ele respirou, né? E conseguiu começar a pagar tanto o banco como os fornecedores, e a vida segue. Então, se você tem um nome limpo e uma dívida com o banco ou com fornecedores, você pode fazer isso.
renegociar sua dívida sempre em 50% do seu lucro, ou seja, 2,5%, no máximo 3% do seu faturamento markup, tá? Então, se você fatura 100 mil, você no máximo tem uma dívida de 3 mil reais, que seria de 2.500 a 3 mil reais. Poxa, mas isso é pouco, Roberto. É pouco o seguinte, imagina que você hoje, né, com as taxas de juros como estão, você tenha que pegar 100 mil reais emprestado no banco e você demore 100 meses para pagar. Você vai pagar mais ou menos aí uma faixa de R$ 1.500 por mês durante 100 meses. Estaria dentro do seu escopo, ou seja, estaria dentro daquilo que você pode gastar para pagar a sua dívida. E aí, se você quisesse pagar em 50 meses, já também estaria dentro do seu orçamento. Por quê? Porque se você fosse pegar 100 mil e pagar ele em 50 meses, você poderia pagar aí entre 2.500 a 3 mil reais de parcela por mês. Então, a primeira coisa que eu indico é o seguinte, se você tem uma dívida e está com o nome limpo, é você conseguir parcelar ao máximo essa dívida para que fique dentro desse percentual de 2,5% a 3% do seu faturamento, tá? E aí você vai conseguir pagar tranquilo e vai conseguir, com os outros 2 mil reais que você está colocando no bolso, continuar crescendo o seu negócio, aumentando capital de giro, aumentando o seu mercado, fazendo um investimento e até mesmo guardando dinheiro para quando acabar esses 50 meses, quem sabe você, no caso desse meu cliente, ele aumentou muito o faturamento dele, porque depois, né, ele conseguiu aumentar a loja com esse empréstimo que ele fez, ele conseguiu trazer mais clientes e aquela renegociação foi muito sadia para ele. Em vez dele quebrar, ele conseguiu ganhar muito dinheiro. Então, é a primeira coisa que você tem que pensar. Você nunca pode pegar os 30%, porque na verdade você nunca vai ter esses 30% para você gastar. Esses 30% na verdade é para você pagar, vamos chamar assim, né, o movimento do seu negócio. E aí, então, o que você tem que fazer é negociar de 2,5% a 3%. Agora, uma outra situação, tá? A segunda coisa que acontece muito é quando o cara está quebrado. O cara está quebrado, já está com o nome sujo, a situação dele já é diferente, tá? Como assim, Roberto, é diferente? Porque aí você não consegue mais ir no banco pegar dinheiro emprestado, porque seu nome está sujo. Você vai ter uma dificuldade de abrir novos fornecedores. Os fornecedores só vão querer vender para você à vista. Olha só o problemão. E aí, uma das coisas que você tem que fazer, a primeira coisa, é parar para verificar qual é o tamanho do seu problema, tá bom? E como assim parar para verificar? E aí vamos supor que, apesar das dívidas, você continue faturando lá os seus 100 mil, fature lá 10 mil, fature lá 1 milhão, fature 2 milhões, independente do tamanho do seu problema, independente do tamanho da sua dívida. A primeira coisa é você entender quanto você fatura, e aí, por causa disso, né, o que acontece? As suas margens vão começar a ficar sangradas, vamos chamar assim. Como assim? Porque, na verdade, o que acontece quando você começa a ter dívida é que seus fornecedores passam a parar de fornecer para você a crédito e querem vender à vista, porque eles não acreditam mais na sua insolvência ou de você pagar ele. E aí a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, é parar, né, pega lá uma caneta, um papel, né, escreve lá e faz o seu cálculo. Então vamos supor que você continue a faturar, né, os 100 mil, mas a sua margem continua 30%. Às vezes essa margem cai, porque você passa de pagar faturado, você passa a ter que pagar à vista. Então sua margem cai, aí você vai ter que fazer o cálculo. Eu vou fazer o cálculo redondo aqui para ficar mais fácil. E aí nesse modelo, a primeira coisa que você tem que fazer
é pagar ou negociar com os seus funcionários. Então, aí é a mesma questão, né? Você vai ter que pegar, tá? Esses 100 mil, você vai ter aí um lucro, né? Vamos chamar de 5%, que é aquele dinheiro que você coloca no bolso, vamos supor que sua margem não foi afetada, né? Não foi sangrada. E aí o que você vai fazer? Você vai ter que pegar e negociar com seus funcionários. Olha, fulano, vou pagar isso aí em 10 parcelas, vou pagar isso em 20 parcelas e assim por diante. A segunda coisa que você tem que fazer é negociar com os seus fornecedores. A terceira coisa, já que você está quebrado mesmo, é com o banco. E a quarta e última seria assim o pagamento de impostos. Por que essa lógica? Porque sem pessoas você não roda o seu negócio, tá? Sem fornecedor, piorou, né? Mas sem as pessoas você não roda, você não abre a loja, você não roda o seu negócio. E aí você vai parar e vai estabelecer, vai escrever lá, ó, vamos supor que você só tenha 10 fornecedores, primeiro fornecedor, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. E aí você já negociou lá, né, uma parcela desse valor, vamos supor, 1% do seu lucro, né, do seu faturamento, perdão, 1% do seu faturamento, que seria R$1.000 com os seus funcionários, tá? E aí você pegou, aí agora você vai pegar, né, 2,5%, vamos chamar assim, né, 2,5% do seu faturamento. Você vai pegar 1% para pagar os seus funcionários, que está atrasado. Então você vai ter, se você fatura 100 mil, você vai pegar 1%. Então você tem R$1.000 para negociar por mês. Então vamos supor que você tenha uma dívida com eles de R$5.000. Né? E aí você vai negociar, olha, eu vou pagar para você essa dívida em 5 meses. Vamos supor que você tenha 2, em 5 meses, R$500 todo mês. Então vai ficar dentro do seu cálculo de R$1.000, né? 1% do seu faturamento dos 100 mil para pagar 500. Você tem 2 funcionários, deve 500, né? Deve 5 mil para um, 5 mil para o outro. Você vai pagar em 5 meses R$500 para cada um e vai acabar a sua dívida. Pronto, negociado. A segunda situação são os fornecedores. E aí, vamos supor que você tenha 10 fornecedores. Você vai estabelecer a ordem. Você vai estabelecer a ordem de fornecedores prioritários. Então, aqueles fornecedores que são da curva A, né? Esses vão ser os primeiros que você vai negociar, ou seja, os mais importantes. E aí o critério vai ser o mesmo. Você vai pegar 2,5% do seu faturamento, se você fatura 100 mil, 2,5%, que seria o seu lucro, tá? E você vai fazer o quê? Você vai pegar esses 10 fornecedores, e aí vamos supor que você consiga negociar com esses fornecedores. E aí você vai fazer um cálculo. Se você pegar 100 mil, tirar 2,5% e for negociar para eles um pagamento mensal, você vai ter R$250 para negociar com cada fornecedor aquilo que você está devendo, tá? E aí o que você vai fazer? Você só vai negociar com ele se ele continuar a te fornecer. Porque tem fornecedor que pode ter 2 critérios, ou 3 critérios, na verdade. Você pode negociar a dívida. Imagine que você está devendo R$2.500 para ele. E aí você vai negociar com ele para pagar em 10 vezes de R$250 por mês. Para um único fornecedor, tá? E aí você vai demandar 10 meses para pagar para ele. Aí ele pode ter a primeira opção. Legal, muito bom, Roberto, aceito a sua proposta. Então você sentou lá com ele, bateu um papo, aceito sua proposta. Maravilha. Então, poxa, muito obrigado, fornecedor, te amo. Dá um beijo nele, um abraço, apesar do coronavírus aí, né? Se veste de plástico, vai lá e faz isso. E aí você tem que cumprir, né? Porque ele vai continuar a te fornecer a crédito, mas ele quer que você pague esses R$2.500 por mês, né? R$250 por mês, durante 10 meses, que é a sua dívida de R$2.500.
Fechou. Esse é um fornecedor top. T-O-P. E aí, ele é top igual a você. A gente tem que pensar, então, nesse fornecedor que é uma ação que ele pode fazer. A segunda ação que ele pode exigir de você é o seguinte: ó, Roberto, eu aceito essa negociação, você me paga R$250 todo mês, mas eu não vou poder mais fornecer para você o produto faturado. Eu estou com medo. Nada mais natural. Você vacilou, ele tá com o nome sujo, ele vai falar, não dá para vender faturado. Isso pode acontecer, esse fornecedor não é legal para caramba também. Porque ele aceitou, vai continuar te fornecer, mas à vista. Pronto, essa é uma outra opção. E aí tem a terceira negociação. O cara aceita receber os R$250 por mês, mas ele fala assim, olha, eu só vou passar a vender para você de novo quando você me pagar toda a dívida que é 10 meses. Então, esse fornecedor, o que você tem que falar para ele? Cara, ó, legal, muito obrigado, te agradeço você de coração mesmo, ó. Mas eu vou então pensar na sua proposta, porque se eu ficar sem o seu produto, vai ficar muito complicado para mim, já está complicado, vai ficar mais complicado ainda. E aí nesse fornecedor, o que você vai fazer? Você vai pegar ele que era o primeiro e vai colocar ele lá na última fila. Você não vai deixar de pagar ele, mas não agora. E aí você vai para a segunda rodada de negociação com o segundo melhor fornecedor. Terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Sempre nessa lógica. Se o cara topar, maravilha. E aí o que vai acontecer? Você vai sempre estar negociando com todos eles, né? Esses só R$250 por mês. Por quê, Roberto? Porque você só tem de lucro, você só pode gastar de lucro. Lembra que você está gastando já 1% com seus funcionários e você vai estar negociando com os seus fornecedores 2,5%. Nem todos eles vão aceitar. Então, o que vai acontecer? Na verdade, você vai gastar menos do que 2,5% para pagar os seus fornecedores. A maioria dos fornecedores vão pressionar você a fazer uma negociação semanal. Por quê? Porque é normal no mundo do supermercado a negociação ser semanal. Porque ele sabe que você precisa repor as mercadorias. Ele sabe que você recebe toda semana dinheiro na sua loja. E aí, nesse caso, se ele exigir isso, e aí você vai pegar esses 250, vai dividir por 4 semanas, e aí você vai pagar, fala assim, eu consigo sim, beleza, mas eu só consigo pagar R$63 por mês. E aí você não pode sair dessa sua faixa. Se você pensar em pagar R$300 por mês para algum outro fornecedor, essa conta não vai fechar. E aí o que você tem que fazer? Você tem que realmente pensar quais são os seus fornecedores principais e negociar com ele. E aí no final do processo, né, vamos supor que você conseguiu negociar com 8 fornecedores. E aí, lembra aquele primeiro lá, o primeiro fornecedor, ele não topou. Ele falou assim, olha, eu aceito receber, mas eu não vou vender mais para você. Esse, você não negocia. Esse, você não dá a sua palavra. Por quê? Porque você vai precisar comprar com outro. Então, deixa ele por último. Você só vai pagar para ele quando você puder, quando você tiver com caixa novamente. E aí, vamos supor que nesses 10, você conseguiu negociar com 8, e esses 8 vão continuar te fornecendo. Vamos supor que 50% vai continuar vendendo a prazo, e 4 vão continuar te vendendo a prazo. Vamos supor que 4 vai só continuar vendendo à vista, show. E 2 não toparam, falaram assim, eu aceito, mas eu não vou te fornecer mais, só quando você quitar a dívida. Beleza. E aí vamos supor que você negociou com os 8. Sobrou então o quê? Sobrou R$500 aí para você negociar com um dos dois. Aí você escolhe o melhor, vamos supor, o primeiro lá, que era o mais importante. Aí você chega para ele, olha, eu tenho uma contraproposta aqui para você. Eu agora, em vez de você negociar R$500 por mês, você joga para ele, ó, eu consigo pagar para você R$400 por mês
tá? R$400 por mês. Mas eu preciso que você continue fornecendo para mim. Você topa? E aí você abre uma segunda rodada de negociação. E assim você... Por quê? Porque, na verdade, antes você tinha 10 fornecedores, e aí você tinha 250 para negociar com cada um deles. Agora, você só conseguiu negociar com 8, sobrou então na tua verba R$500. Aí você vai chamar para a segunda rodada e vai aumentar a oferta para aquele cara que é mais importante para você. Ó, consigo pagar para você 400 por mês, o que você acha? Beleza? E se ele topar o negócio para voltar a fornecer, somente se ele voltar a fornecer, você paga ele. Se não, você vai deixar para pagar ele somente quando acontecer o quê? Seu nome já está sujo mesmo. Somente quando você pagar todos os seus fornecedores ou quando você tiver caixa para bancar essa dívida a partir de então. E aí é somente dessa forma que você consegue continuar e tocar o seu negócio com sucesso. A grande possibilidade, ou seja, vamos recapitular aqui, né? Existem 2 tipos de dívida. A dívida que está com o nome limpo, que você negocia de uma forma mais fácil. E aí o que eu recomendo para você é, se você pagar 2,5% do seu faturamento, ou seja, porque você teria uma margem de 30%, né, e aí iria sobrar 5.000 para o seu bolso. Você vai pagar só 2.500, só uma parcela de 2.500 para o banco. Aí você pode renegociar com o próprio banco. Olha, eu quero ampliar mais esse meu empréstimo aí, tá? Show. Ou então, tu está devendo aos fornecedores, mas ainda não está com o nome sujo. Então vai lá no banco e negocia esse dinheiro, né, com o banco numa parcela mais longa para você ficar dentro desse 2,5%, no máximo 3%. E a segunda situação é essa que eu falei, que é de você já estar com o nome sujo. E aí você tem que levar sempre em ordem exatamente isso. Pagar os funcionários, que são pessoas, são o seu braço direito, são o seu braço esquerdo, e aí você vai negociar 1% com os seus 1% do seu faturamento com os seus funcionários. 2,5% a 3% com os seus fornecedores. Por quê? Porque esse 2,5% a 3% nem todos vão negociar. Então, essa sua margem no final de toda a negociação vai cair um pouquinho e mesmo se chegar a esse teto de 2,5%, aí você cessa a rodada de negociação. Agora, o que é importante? Depois de tudo isso feito, você não pode deixar de pagar as compras que você está fazendo mais a dívida que você está fazendo. Então, se você comprou R$1.000 no mês e o cara te deu o crédito, você tem que ir lá e cumprir com os R$1.000 mais os 250 da dívida, né, que você está pagando mensalmente. Porque no momento que você para de pagar o fornecedor novamente, não a dívida, mas o produto, né, o produto que você está comprando para recolocar na sua loja, vai começar todo esse processo novamente. Aí você vai ter que, para sair de todo esse processo, você vai precisar trabalhar muito e estar muito focado, mas é possível. Já vi muitas pessoas que estavam com dívida porque não calcularam, não viram, né, esse primeiro exemplo que eu dei lá, ele não conseguiu calcular, ele não conseguiu ver que ele tem um limite para poder pagar. E o que ele foi querer ter uma parcela de R$6.000, pegou um empréstimo, pagar R$6.000, já contando com a galinha antes da galinha colocar o ovo, né? E aí não deu certo. Quando ele parcelou, a loja dele hoje está bem pra caramba, já está ampliando. E aí o que eu sugiro para vocês é realmente fazer os cálculos e pensar dessa forma. Se você gostou do vídeo, dá o seu like aí, vai ajudar muitas pessoas a conhecer esse conteúdo. E um grande abraço e deixe seu comentário aí, coloque aí o que você está pensando, o que você está vendo, o que está acontecendo aí na sua loja, qual é o seu problema talvez, né? Meu problema é um pouquinho diferente. E aí eu vou tentar, de alguma forma, ajudar vocês com esses raciocínios. Um grande abraço.